Ministro, nós falamos do potencial do Brasil em energia limpa, em gás natural, e a gente sabe que 83% da matriz elétrica do Brasil é de fonte renovável, né? E o Brasil tem, como eu disse antes, né, o potencial forte em economia de baixo carbono, tem um potencial de liderar a economia de baixo carbono, não só na preservação de florestas, né, que a gente tem 66% do nosso território preservado, e a floresta amazônica é maior do que o território da União Europeia, né? Então as pessoas não têm noção do tamanho da nossa floresta e quanto ela é preservada. Então tem esse potencial enorme, inclusive para a questão do mercado de carbono. O Brasil pode ser um líder no mercado de carbono, exportar créditos de carbono, e eu queria saber a sua opinião e qual a expectativa do governo brasileiro. Eu sei que a gente teve recentemente o Congresso Nacional de Mercado de Carbono, que o ministro Joaquim apresentou o decreto de mercado de carbono, tem um projeto de lei tramitando no Congresso, e qual a expectativa? Quando a gente vai ter uma legislação do mercado de carbono? Eu começo dizendo que a matriz energética brasileira é 85% renovável contra uma média do mundo de 28%. Então o Brasil é exemplo a ser seguido pelo resto do mundo no que se refere a energias limpas. Sobre crédito de carbono, acho que esse mercado é fantástico. Agora, no que depender de mim, vai ser sempre um mercado voluntário. Por quê? Porque você tem alguns países europeus que querem impor a ideia deles, mas a um custo de empresas brasileiras. Eu não vou aceitar isso. Olha só, 2014, o Brasil não cresceu. 2015, uma crise econômica enorme. 2016, pior ainda. 2017, 18, 19, você está se recuperando. 2020, olha o que aconteceu em 2019, o maior desastre ambiental da história brasileira, Brumadinho. 2020, a maior pandemia da história brasileira. 2021, a maior pandemia da história brasileira, a maior crise em 100 anos, o maior choque negativo do agro em quase uma década, quebra de cadeias globais de produção. 2022, guerra, a maior movimentação de tropas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Aí chego eu aqui, vou criar um mercado que vai aumentar custo para a empresa brasileira? Isso eu não vou fazer. Então, crédito de carbono tem que ser igual nós criamos lá na economia. CPR verde e crédito de reciclagem. O que é o crédito de reciclagem? O catador hoje, ele recolhe o lixo e vende isso numa cooperativa. O que nós fizemos? Nós demos um direito de propriedade para ele. Quando a cooperativa emitir a nota fiscal, essa nota fiscal pode ser usada para algumas empresas cumprirem obrigações de logística reversa. Essa medida nossa aumentou em 25% a renda de 900 mil catadores no Brasil. Diminuiu em 81% o custo de logística reversa das empresas brasileiras. É isso que nós temos que fazer no crédito de carbono. Um mercado com regras claras, com muita segurança jurídica e que, acima de tudo, permita o Brasil ganhar dinheiro vendendo esse crédito para o mundo inteiro. Agora, criar um mercado de carbono obrigatório para as empresas brasileiras gastarem mais e perder competitividade com o resto do mundo, esse eu não acho o caminho a ser seguido. Agora, o caminho a ser seguido vamos criar um mercado sólido, negociado via CVM, onde você vai ter um registro legal e com isso você pode securitizar, você pode vender a futuro, você pode fazer várias operações, inclusive incluir no balanço. Aí sim, nós estamos falando de um mercado bilionário. Então, sobre o PL que eu vi no Congresso, eu acho fundamental uma regra. Basta de aumentarmos custos para empresas brasileiras. Não dá. Minha leitura. Posso só acrescentar mais uma pergunta que tem relação com isso? Sobre o RenovaBio, que também é um mercado de carbono que já é regulado para o setor de biocombustíveis. Teve um decreto do governo na semana passada que estende o prazo dos CBIOs, né? Então, eu só queria entender um pouquinho como que está a questão do RenovaBio e esse mercado de carbono para o setor de biocombustíveis. A questão dos CBIOs, inclusive, é um dos temas da iniciativa Mercado Minas de Energia. Amanhã, a minha equipe está se reunindo com outros integrantes, inclusive do Ministério da Agricultura, para começarmos a desenhar um CBIOs estrutural que possa ser negociado em bolsa. Você imagina quando você... O CBIOs é o seguinte... para quem deixa eu explicar para quem não conhece. Para os leigos, exatamente. Toda a distribuidora que vende gasolina e diesel é obrigada a comprar esse certificado de quem produz um biocombustível, por exemplo, etanol.
Então isso é uma maneira de você gerar o quê? Uma energia mais limpa, favorecer a transição energética, tem um apelo ambiental. O que acontece é o seguinte, quando esse mercado começou, o CBIOS custava R$30. Em junho estava custando 200. Veja, o governo está num esforço monumental para baixar o preço de combustível. É por isso que o decreto, olha, foi para colocar ordem na casa. Vamos colocar ordem na casa, vamos olhar o que está acontecendo. Por exemplo, o mercado esperava que o CBIOS ia custar R$80 esse ano. Mesmo com um decreto, está custando 90. Ou seja, o setor está sendo remunerado acima do que estava esperado ainda. Agora, nós precisamos ter isso regulado pela CVM para evitar práticas não competitivas. Inclusive, eu mandei um ofício ao CAD para começar uma investigação no CBIOS, porque eu achei estranho algo que estava entre R$60, R$70 e para 200. Isso aumentou o preço dos combustíveis. Aliás, você já viu uma redução do diesel na última semana. Essa redução é decorrência do decreto que nós fizemos. Então, essa redução de 7 centavos que teve no diesel, diretamente do decreto que o presidente Bolsonaro assinou por recomendação do Comitê RenovaBio. Então, mas, de novo, em 1 ou 2 meses, vamos ter uma medida estrutural para pegarmos o CBIOS, que é um modelo de crédito de carbono, mas aí sim, vamos fazer um negócio bacana para poder estar em mercado futuro, bolsa de ações e, acima de tudo, vender na Europa isso. Veja, isso é ouro para ser vendido na Europa, é um negócio certificado. O que nós precisamos é só ter um cuidado na hora da legislação, para que, uma vez que você transforme isso num título mobiliário, a empresa pode encarteirar. Ou seja, ela coloca no balanço. Então, tem todo um valor para isso. Esse CBIOS é um mercado bacana aí que nós vamos trabalhar bastante no próximo mês.